Coisa boa estar aqui com vocês para partilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de ver. Parece simples, fácil de entender, mas o que eu percebo é que diariamente a gente continua a se sentar nessa cadeira que nos aprisiona e que nos afasta de Deus. E que nos afasta inclusive de nós mesmos. E quando a gente olha para as histórias da Bíblia, e nós lemos as histórias da Bíblia, não somos só nós que as lemos, elas também nos leem. As muitas e muitas vezes olhar para dentro de nós e enxergar a nós mesmos. E existem algumas histórias que são muito especiais. Parece que fazem parte da nossa vida desde que a gente se entende por gente. Sabe aquelas histórias que parece que você nasceu sabendo? A história que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma dessas. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já escutou falar sobre Jonas, o profeta fujão. Eu quero ler com vocês, eu estou lá em Jonas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler em uma versão um pouquinho diferente, vocês prestem atenção. E acompanhem aí com as Bíblias de vocês também. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Há muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, porque eu não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Então comprou a sua passagem e logo embarcou, porque queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse, quanto fosse possível. Então, o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar, que provocou ondas gigantes. O navio estava a ponto de se partir ao meio, e os marinheiros ficaram completamente desesperados, apavorados. Os profissionais, os que sabiam como conduzir um navio, ficaram apavorados. Então, desesperados, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Inclusive, jogaram ao mar tudo aquilo que eles tinham, para que pudesse aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e estava ali dormindo profundamente. Então o capitão o acordou e disse: "O que você está fazendo aí? Dormindo? Levante-se, vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuros e nos salve." Então, os marinheiros disseram uns aos outros: "Vamos resolver já essa questão. Vamos lançar sortes para descobrir quem aqui é responsável por esse desastre." Então, eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Amém. A história de Jonas é uma história incrível. Existe uma riqueza de detalhes, existe uma riqueza de observações que a gente poderia passar assim, vários e vários dias conversando sobre ela. Inclusive, se você sair daqui e contar para alguém que não é cristão, que eu contei para vocês essa história, a pessoa vai dizer: você tá maluco, né? O cara que foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e saiu vivo. Enfim. Mas essa história é uma história extraordinária que reserva muitas observações. E é importante, antes de a gente explorar um pouco mais ela, é importante a gente entender que depois que Salomão faleceu, o reino de Israel se dividiu em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. E as 10 tribos do Reino do Norte passaram a se chamar Israel.
As 2 tribos do reino do sul passaram a se chamar Judá. E, em certo momento, tanto o reino do norte quanto o reino do sul recebem a disciplina de Deus. Então, o que acontece? Judá é levado para a Babilônia, eles são levados em cativeiro para a Babilônia, e a Babilônia funcionava mais ou menos assim, a política expansionista da Babilônia funcionava mais ou menos assim. A gente invade a terra, a gente domina o povo, pega esse povo, leva para o nosso território e coloca esse povo para trabalhar, coloca esse pessoal a nosso serviço. A gente quer construir uma escola? Vamos botar o povo que a gente trouxe para o cativeiro para trabalhar. Por sua vez, Israel foi levada pela Assíria. E a Assíria não funcionava como a Babilônia, era um pouquinho diferente. Porque se a Babilônia dominava o povo, a Assíria queria dominar a terra. Eles não estavam preocupados em dominar o povo. Então, o que acontecia com o povo? Pouco importava. Eles invadiam a terra, expulsavam o povo, tomavam posse da terra, dizimavam o povo, estupravam as pessoas, matavam as pessoas. Eles não tinham piedade, era um povo extremamente cruel, impiedoso. E foi isso que os assírios, foi isso que a Assíria fez com o reino do norte. O reino onde o profeta Jonas cumpre a sua missão. Foi isso que a Assíria fez com a família de Jonas. E quando a gente fala de Nínive, nós estamos falando nada mais, nada menos do que a capital da Síria. Então Deus vira para Jonas e fala, você vai lá na terra daquele povo que acabou com a sua família, que fez essa desgraceira toda no meio do teu povo, e você vai pregar contra eles. É muito difícil se colocar no lugar de Jonas numa situação dessa. É quase como pensar assim, pensa na pior situação, no seu pior inimigo, e pense que Deus está te dando a missão de ir até essa pessoa, pregar contra as más práticas dessa pessoa, mas sabendo que Deus iria acolher essa pessoa, Deus iria perdoar essa pessoa. Então é muito difícil. Tempos atrás eu escutei um pastor dizendo que o livro de Jonas é realmente um espelho. Eu estou de acordo com ele. Porque o livro de Jonas, ele quer que o povo de Deus, quer que a igreja de Jesus, ele quer que todos nós nos enxerguemos dentro dessa narrativa. E nessa missão de que a gente se enxergue dentro dessa narrativa, eu separei 4 palavras que vão nos conduzir. Mensagem, fuga, porão e culpa. Mensagem, fuga, porão e culpa. O texto começa dizendo assim, a mensagem do Eterno veio a Jonas. Da mesma forma que a mensagem do Eterno veio a mim e a você. O profeta era aquele que recebia uma palavra de Deus para compartilhar com o seu povo. A boca do profeta era a boca de Deus. Era por meio do profeta que o povo descobria qual era a vontade do Eterno para a sua história, para a sua vida. Então, o profeta, aquele separado por Deus, tinha a obrigação de escutar a mensagem que vinha do Eterno e de conduzir o povo através dessa mensagem. Só que a gente esquece que nós todos, como comunidade do Cristo, temos a missão de proclamar a mensagem que nós dele recebemos. Nós todos, como igreja, temos uma voz profética. Nós precisamos revelar às pessoas, e aí pode ser aqui do nosso bairro, pode ser aqui da cidade de Jundiaí, pode ser lá na Jocum, pode ser no Projeto Siloé, em todos os cantos e lugares. Nós temos recebido a mensagem do Eterno para que a gente possa anunciá-la aos 4 cantos. O que nós temos feito com a mensagem que nós temos recebido? Será que a gente sabe que mensagem é essa? Porque corre o risco de a gente escutar essa mensagem domingo após domingo e não fazer ideia do que isso significa.
E tendo recebido essa mensagem, a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tendo recebido essa mensagem, essa missão, por que é que as pessoas ao nosso redor não são afetadas por essa verdade, por essa bomba de amor que transforma as realidades? Nós temos a mensagem de que o reino de Deus chegou e está entre nós. De que Deus reina sobre as nossas vidas e histórias agora, já. E esse reino não afeta uma dimensão da nossa história. O reino de Deus é todo abrangente. Ele afeta todas as dimensões da nossa vida e história. Por que é então que, tendo recebido essa mensagem de esperança, tendo recebido essa mensagem de salvação, tendo recebido essa mensagem de poder, por que é que as pessoas ao nosso redor não sofrem alterações nas suas vidas e histórias? Eu vou um pouquinho além, por que é que nós, muitas vezes, não sofremos alterações nas nossas vidas e histórias? A conta não fecha. Não são poucos os textos bíblicos que dizem que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E nós precisamos segui-lo, anunciando a boa notícia de salvação e manifestando a presença do reino de Deus por onde a gente passa. A mensagem de Deus veio até nós. O que é que nós temos feito com essa mensagem? Jesus está nos dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A gente não leu aqui? Vocês receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre vocês. Agora vocês são minhas testemunhas. Não só em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que tipo de testemunha nós temos sido? Então, depois de ter recebido a mensagem do Eterno, ao invés de acolher essa mensagem em obediência e ir até os confins da terra, Jonas foge. Fuga. A gente precisa entender, gente, que Tarsis estava a 4.000 quilômetros de Israel. Eram 6 meses de viagem só de ida. E mais 6 meses de viagem para voltar. Jonas fugiu. E você pode pensar, e eu já pensei isso, hoje eu não abro a minha boca para dizer isso mais. Mas você pode pensar, que profetinha, viu? Mas que profetinha de quinta categoria, não é? Só que não é só Jonas que foge, nós fugimos todos os dias. Nós fugimos todos os dias. Você não precisa entrar num navio e cruzar o oceano para viver fugindo da presença de Deus. Você não precisa entrar num navio e cruzar o oceano para viver fugindo daquilo que Deus confiou a você. Nós fugimos de Deus todos os dias quando nós nos recusamos a ouvir a mensagem que Ele tem compartilhado com a gente. Quando nós tapamos os nossos ouvidos. Quando a gente até escuta, mas entra por aqui e sai pelo outro lado. Nós fugimos de Deus quando nós tomamos as nossas próprias decisões, baseado no nosso próprio senso de justiça. Esses ninivitas, esse aí não merece ser salvo, não. Aí eu não vou. Vou para outro lugar. Nós fugimos de Deus quando a gente acredita que nós temos a capacidade de julgar o outro. Nós temos a capacidade de julgar a nós mesmos. E, queridos, pasmem, se a nossa missão fosse julgar o outro, a gente estava em dia. Se a missão que Deus nos confiou fosse julguem-se uns aos outros, você pode dar um check. Porque a gente investe a maior parte do tempo das nossas vidas, não só julgando o outro, mas julgando a nós mesmos. Deus nunca nos pediu para fazer isso. Por isso, tendo recebido a mensagem, nós também fugimos.
Nós fugimos quando nós escutamos essas palavras repetidas vezes, domingo após domingo, domingo após domingo. E a gente segue sendo o maior incentivo da nossa família e dos nossos amigos para acreditar que esse negócio de evangelho é uma balela. Eu não sei se vocês já tiveram a tristeza de escutar isso, mas eu já tive. Evangélico? Ah, eu conheço, meu pai é evangélico, por isso que eu nem me meto com isso. Evangélico bate na minha mãe todo domingo à noite quando ele volta da igreja e passa no bar. Evangélico? Ah, minha mãe é evangélica. As palavras mais duras, tristes, dolorosas que eu já escutei na minha vida foram da minha mãe. Evangélico, seguidor de Jesus? Não quero não, tem gente que não é evangélico que é muito melhor do que quem é. Fugimos de Deus quando a gente segue sendo o maior incentivo para as pessoas que estão ao nosso redor acreditarem que esse negócio de evangelho de Jesus é uma balela. Um pastor e teólogo chamado Tim Keller diz assim: o que a sua vida diz aos outros sobre aquilo que você crê? O que a sua vida, não sua boca, a sua vida diz aos outros sobre aquilo que você crê? Eu fiquei pensando sobre fuga, né? E pensei, será que tem algum momento que fuga é positivo? E eu acho que sim, se entrar alguém aqui armado e eu vou falar, gente, vamos fugir todo mundo. Existem algumas fugas que são positivas, mas uma coisa é certa. Se é de Deus que nós fugimos, a fuga já se tornou uma prisão. Sabe isso aqui que ela fez aqui, de sentar na cadeira? Vai, olha, vê, toca, senta. Fugir de Deus nos aprisiona, nos cola nessa cadeira e nos torna imóveis. A gente não tem movimento, a nossa vida não tem movimento. Existir e não existir dá na mesma. Se for para fugir, que seja da tentação de caminhar na direção oposta à vontade de Deus para a nossa vida. Se em algum momento você pensar em fugir, que seja fugir da tentação de caminhar na direção oposta à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque é só na vontade de Deus que nós existimos plenamente. Fugir de Deus é fugir de nós mesmos. É viver uma vida sem sentido. É ser um profetinha qualquer. E Deus não nos criou e não nos chamou para a gente viver dessa forma. E depois da fuga, quando ele entra no navio, para onde que ele vai? Para o porão. Não falei que toda fuga, quando a gente foge de Deus, a gente entra numa prisão? Quando a fuga é uma prisão? Pois é, Jonas entra no porão. E ele acha o porão confortável. Não chove. O pessoal está lá em cima desesperado, eu estou aqui de boa, assistindo minha Netflix. Eu tenho a impressão assim, quase como se ele começasse a mobiliar o porão, sabe? Minha casa, meu lar, deixa eu ficar aqui de boa. Consegui fugir de Deus, agora eu vou tocar minha vida do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Ele está indiferente ao que está acontecendo lá fora. Tá rolando uma tempestade, que exploda a tempestade. E quando eu olho e percebo Jonas entrando, descendo as escadas e chegando ao porão, encontrando quase uma nova casa, um novo lar nesse porão, eu olho para nós e vejo que a gente está dentro do porão. A gente entrou no porão e a gente achou que o porão é a nossa casa. Isso aqui, inclusive, pode ser um porão. Porque a gente vem, se arruma bonitinho, passa um batom e tal, arruma o cabelo. A gente senta, a gente escuta, legal. A gente sai, depois a gente volta. E a vida vai assim. E a tempestade lá fora, raio, trovão, gente na enchente. A gente não está nem aí. Nós não estamos preocupados, nós estamos seguros, é ou não é? Nós estamos dentro de um porão. Enquanto a tempestade está aumentando lá fora.
Nós estamos indiferentes ao que acontece no mundo. As notícias não nos chocam mais. Agora mesmo a gente viu no Rio de Janeiro, não sei quem acompanhou, quantas e quantas pessoas perdendo o pouco que elas têm por causa da enchente, das tempestades, da água em abundância. O quanto disso tira o nosso sono? Está alagada a igreja? Não está. Então, olha, cadê o problema? Molhou o teclado? Não molhou. Ah, gente, então segue a vida. Nós estamos trancados num porão, indiferentes ao que está acontecendo, para além da nossa vida, para além da nossa família, para além da nossa comunidade. Recebemos a mensagem de Jesus, fugimos daquilo que Deus pede para que a gente faça e nos trancamos no porão. E colocamos música gospel e acha que tá tudo, a gente está achando que está tudo certo. A gente se cala. Nós ficamos em silêncio. Nós precisamos sair desse porão, gente. Nós precisamos sair desse porão para acolher, para acudir, para amar as pessoas que estão lá fora na chuva, se molhando e clamando a Deus. Porque Jonas não está no porão orando. Jonas está no porão dormindo. E olha a vergonha. O capitão, que nem temente ao nosso Deus era, chegou a Jonas e falou assim: meu filho, acorda. Vai orar para o teu Deus. Olha o que está acontecendo e você está dormindo. Vai pedir para o teu Deus para que nos salve. Muitas vezes, enquanto as pessoas estão lá fora pedindo o socorro de Deus, nós estamos trancados aqui dentro, dormindo, num sono profundo, numa vida sem sentido. A gente precisa sair do porão. Então, a provocação última que eu quero fazer para todos nós, porque antes de compartilhar isso com vocês, essa mensagem aqui é para mim. Se a sorte fosse lançada, será que a culpa cairia sobre nós? Se a sorte fosse lançada, será que a culpa cairia sobre nós? Quantos males, queridos, nós não produzimos historicamente? Quantas vezes nós não instrumentalizamos a Bíblia para maltratar as pessoas? Que é uma coisa mais triste. E agora eu vou compartilhar uma experiência do meu coração. É escutado, agora eu vou chorar. É escutado meu irmão dizendo assim: ninguém me maltratou tanto quanto a igreja. Meu irmão, que cresceu na igreja, diz: ninguém me machucou tanto quanto a igreja. Se a sorte fosse lançada, eu tenho certeza que a culpa cairia sobre nós. Porque a gente está usando isso aqui para machucar as pessoas. Para machucar uns aos outros. Deus não nos chamou para isso, queridos. De uma coisa eu tenho certeza: essa não é a missão que Deus tem para nós. Essa não é a mensagem que nós recebemos. Essa não é a nossa vocação. Enquanto nós persistimos em não acolher essa mensagem, enquanto nós insistimos em fugir daquilo que o Eterno nos confiou, enquanto nós insistimos em nos trancafiarmos nesse porão, enquanto nós insistimos nesse caminho que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré, nós vamos continuar presos, sem movimento, como quem está grudado nessa cadeira e não consegue se soltar. Só que não acaba, a história não acaba aí.
Porque depois que Jonas fala que a culpa é dele, Jonas diz que o Deus que ele serve não é só o Deus do céu ou do mar, é o Deus que criou todas as coisas. Quando Jonas diz, me joguem no mar porque a culpa é minha, então Deus combina com um peixe, para que esse peixe apanhe Jonas. E para que esse peixe abrigue Jonas durante 3 dias dentro do seu ventre. E eu acho bonito porque essa experiência dos 3 dias, Jesus morre. E depois de 3 dias ele volta à vida. E Jonas morre, porque é uma experiência de morte. E nesses 3 dias, a resposta de Jonas é a seguinte. Desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno e Ele me respondeu. À beira da morte eu clamei socorro. E o Senhor ouviu o meu grito. O Senhor me jogou lá no fundo, bem no coração do oceano. E as ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. E eu disse, eu fui lançado fora, eu fui banido da tua vista, e nunca mais porei os teus olhos no seu santo templo. As águas do oceano me sufocaram, me cercaram de todos os lados, o abismo me cercou de todos os lados. E as algas marinhas, sim, elas envolveram a minha cabeça. Eu desci até onde os montes lançam as raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas da vida se fechavam para sempre. Mas tu, ó Eterno, tu me tiraste com vida da morte. Eterno, meu Deus. E quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei de ti. E a ti chegou a minha oração. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti. Eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão. E eu vou fazer o que eu prometi. Porque a salvação a ti pertence, ó Deus. Então, Deus ordenou ao peixe, para que esse peixe vomitasse Jonas na areia da praia. Então Jonas vai a Nínive, o povo que mais o feriu. E faz uma pregação bem michuruca, sabe? Ele só chega falando assim, ó, em tantos dias vai estar tudo destruído aqui. E sabe o que o povo faz? Acolhe a mensagem, se arrepende, se prostra ao chão e ora ao Deus Criador dos céus e da terra. Até com uma pregação michuruca dessa, o povo se arrepende dos seus maus caminhos, abrem mão dos seus pecados, vestem panos, começam a prantear, a chorar, a se arrepender, a clamar. E então sabe o que Deus diz? Eu não vou mais castigar vocês. Eu não vou fazer isso. Porque a salvação pertence a mim e eu lhes dou. E é muito triste a forma que o texto termina, porque Jonas não fica feliz. Jonas fica irado. E sabe o que Jonas diz? Ah lá! É por isso que eu não queria ir para Nínive. É por isso que eu não queria falar nada com esse pessoal. Porque eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é amoroso. Eu sabia que o Senhor não iria castigá-los. Eu sabia que o Senhor ofereceria a todos eles a tua salvação. Tem gente esperando só a gente chegar e dizer: arrependam-se dos seus maus caminhos. Tem gente esperando por mim e por você. E antes disso, nós temos algumas coisas para acertar com Deus. Nós precisamos, antes disso, nos ajoelhar
nos humilhar, orar ao nosso Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e para nos libertar de toda a prisão que faz da nossa vida um verdadeiro inferno. Você quer viver com propósito? Seguir a vocação que Deus te deu? Arrependa-se dos seus maus caminhos. Acolha a mensagem que o Eterno te deu, te confiou. E obedece. E siga. Sai desse porão. Tem muita vida, muita gente esperando a vida que você tem para trazer. E eu queria terminar só com uma provocação. Quanto tempo mais, queridos? Quanto tempo mais a gente está disposto a passar fugindo de Deus? Quanto tempo mais a gente está disposto a passar fugindo de Deus? Essa igreja tem muito para florescer. A gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos. Com a alegria de quem sabe que no arrependimento a gente encontra a oportunidade de um recomeço. A oportunidade de ser vomitado, de colocar os nossos pés na terra firme e de mudar a forma que a gente caminha pela vida. E de tomar o caminho que a gente já deveria ter tomado, faz tempo. É tempo de mudança, é tempo de recomeço, é tempo de arrependimento, é tempo de oração. Se nós queremos obedecer aquilo que Deus nos confiou, se nós queremos ser discípulos e discípulas fiéis, nós precisamos recomeçar. Quanto tempo mais nós estamos dispostos a passar fugindo da presença de Deus, fugindo da vontade de Deus, aprisionados no nosso ego e na nossa vida medíocre? Eu não quero mais nem um segundo, mais nem um dia. E eu espero que seja assim com vocês também, porque a gente está junto nessa caminhada. A gente não vai sozinho. E o nosso guia é o próprio Deus, o Eterno em nosso meio, Espírito Santo de Deus, que nos convence de toda injustiça, de todo mau caminho, e que está sempre disposto a nos estender a mão e a nos dar a chance de recomeçar. Feche os seus olhos. Paizinho, recebe a nossa oração. Vento de poder sopra sobre nós, sopra em nosso viver e faz o teu querer em nós, ó Deus. Nós queremos te ouvir, te obedecer. Nós queremos anunciar a tua mensagem de salvação. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos falhos. E a gente não fala em pouca coisa, não. Nos perdoe, ó Pai. Nos acolha em teus braços amorosos, ó Deus. E nos ajude a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos de Ti, ó Deus, até para cumprir a Tua missão. Nós dependemos de Ti, ó Deus, até para anunciar a mensagem que o Senhor confiou a nós. Nos liberta, ó Deus, dessa prisão. E nos dê coragem para que a gente não fuja. Nos dê coragem para que a gente enfrente todos os desafios no poder que há no Teu nome, Pai. Na autoridade que há no Teu nome, ó Deus. Eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai. Usa-nos para a Tua glória, para a Tua honra. Faz algo novo em nosso meio. Restaura o que precisa ser restaurado. Desperta a nossa igreja desse sono profundo. E nos dê, ó Deus, enxergar as evidências do Teu reino, não só aqui dentro, mas ao nosso redor, por onde quer que a gente vá. Que as nossas famílias sejam restauradas, que os nossos relacionamentos sejam restaurados, que a nossa vida seja restaurada como um todo, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, e Espírito Santo de Deus, fale em nosso lugar aquilo que a gente não consegue dizer. Interceda por nós.
diga aquelas palavras que a gente não consegue elaborar por amor do teu nome. Essa é a nossa oração. E fazemos isso no santo nome daquele que nos amou, daquele que nos acolheu e daquele que nos deu a chance de recomeçar. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Uma salva de palmas, querido. Glória a Deus. Glória a Deus.